Não adianta a igreja ter uma visão clara da missão errada, né? Aí é terrível. Mas quando ela tem consciência da sua missão e determina a sua visão a partir dessa consciência, aí ela passa a fazer certo a coisa certa, para não correr o risco de fazer certo a coisa errada. É uma grande catástrofe quando na vida a gente faz certo a coisa errada. Quando a gente faz errado a coisa certa, a catástrofe é pequena, você não paga um preço muito grande. Mas quando você faz certo a coisa errada, quando você é eficiente no erro, diga aí, sou eficiente no erro, eu traio minha mulher e ninguém descobre. Abraço, safado. Diga aí, desmantelo. Meu amigo. Não, meu casamento não está muito legal, não. Eu estou cometendo uns vacilos, mas eu amo minha esposa e sou fiel a ela. Então você está errando, fazendo certo. Agora, quando você acerta fazendo errado, aí você está cavando o seu próprio poço com retroescavadeira. Você é eficiente em construir com rapidez a sua ruína. Você é bom em fazer besteira. Portanto, importante antes de fazer é ter a consciência de que eu estou fazendo a coisa certa. E aí eu pego isso, você que acompanha nosso programa e assistiu a pregação de ontem, ela é uma das pregações do aniversário da Igreja Batista da Graça em Aracaju. A de hoje será Um Só Espírito, pregação também muito interessante. Então, quando você faz isso, você entende a visão da igreja, você faz certa coisa certa. Quais são as implicações de fazer certa coisa certa e fazer certa coisa errada? As implicações é que, bom, o tchan está na coisa certa, tá bom? Sim. Quando eu faço a coisa certa, eu acerto. Quando eu faço a coisa errada, eu me arrebento. Fazer certo a coisa certa, e aí, nesse aspecto, você tem dois lugares. O lugar de estar errando e o lugar de estar acertando. Sim. Nesses dois lugares, você pode errar com eficiência ou errar sem eficiência. Quando você faz errado a coisa errada, você erra sem muita eficiência. Então, o preço que você paga é menor. Vou dar um exemplo aqui do casamento. Eu tenho um amigo mesmo, crente, caba bom, que ele começou a errar na sua relação conjugal. Tá. E ele foi... E o bicho era... Ele não sabia trair. Ele era todo mocorongo, todo bisonho, todo desajeitado. Até que um belo dia ele levou a outra para o motel. E ele, quando chegou na hora, ele... Consciência pesada, meu Deus, eu não nasci para fazer isso, esse não é o meu lugar. Não funcionou. Todo errado, fazendo errado, mas todo errado. A mulher olhou para ele e disse, o que está acontecendo com você? Por que você não consegue ter relação sexual comigo? Ele disse, minha consciência não deixa. Você não gosta de mim, não? Gosto. Sou bonita, não? Demais. E por que não está funcionando isso? Eu estou preocupado com minha mulher. Eu não devia estar fazendo isso. Então, ele estava fazendo a coisa errada, mas todo errado. Aí a mulher sentou com ele na cama e disse, olha, deixa eu lhe dar um conselho. Vê? A outra. Volta para sua mulher. Ei. Você é um pai de família. Você não é homem para estar com duas mulheres, não. A gente acaba a nossa relação aqui. Ele começou a chorar. Não sei o quê. Voltou para casa. Não aguentou. Pediu perdão à mulher. A mulher compreendeu, perdoou e todos foram felizes para sempre. Que bom. Ou seja, este cara estava fazendo a coisa errada, mas fazendo errado. Sim. E por causa do erro dele, deu certo, ele cavou um pouquinho o poço, mas não deu... Conseguiu sair. Agora, imagina se ele fosse eficiente, fizesse certo a coisa errada. Ele teria acabado com a família dele. Sim. Então, a implicação de quando você faz a coisa errada é que você se dá mal. Mas se você é eficiente no seu erro, você se dá muito mais mal ainda. Então, nesse exemplo que você traz, é pior você fazer certa coisa errada do que errado. Lógico. Já quando você faz a coisa certa, aí você tem também duas formas. Você faz a coisa certa certo, ou você faz a coisa certa errado.
O certo, eficácia e eficiência Eficácia e correndo eficiência. de mãos dadas. Então, eu estou ali com o meu casamento, vou continuar usando a história do casamento. Deixa eu ver se eu me lembro de algum aqui, que é sempre bom a gente dar um exemplo. Então, vamos pensar o casamento. Você é um marido fiel, uma esposa fiel, você ama o seu cônjuge, você ama a sua família, você quer ser casado até que a morte vos separe, mas você é um vacilão, você não diz para sua esposa que ama, você não é aquele sujeito que sai com ela, você está sempre preocupado com o seu trabalho, porque você quer dar a ela uma vida melhor, você quer trocar seu carro, você não cuida dos seus filhos, porque você está ali na loucura. Então, você está fazendo a coisa certa. Você está zelando, na sua cabeça, você está zelando pelo bem-estar da sua família. Mas você está fazendo da forma errada. Até que vai chegar um momento que seu filho vai chegar para você, quando você for dar um conselho na adolescência, ele vai dizer, por que você se preocupa comigo hoje? Você passou a vida toda nem se aí preocupando com o seu trabalho? Sim. Bom, você está fazendo certo, a coisa errada. Aí você vai dizer, meu filho, me perdoe, eu não tinha noção, eu estava pensando em você, eu queria te dar uma escola particular, não sei o que. Aí esse menino vai cair em si também, e no fim, todo mundo vai se perdoar. Entre trancos e barrancos, você está fazendo a coisa certa. Todo mundo está vivendo. Então, mesmo errando, você está no caminho certo. Sim. Agora, quando você faz certo a coisa certa, aí você é o cara. Porque aí você está fazendo a coisa certa e você não está cometendo erros. Então, a velocidade de conquista vai ser gigantesca. Sim. Entendeu? Sim, entendi. Eu aprendi isso quando um amigo meu, esse camarada, ele era militante da causa da criança e do adolescente. E aí ele foi convidado para ser um secretário de um ministério do governo Bolsonaro. Só que o governo Bolsonaro já começou fazendo uma coisa muito ruim para os movimentos sociais. Primeiro, que é do perfil de Bolsonaro demonizar ONGs. Para ele, ONG é comunista. Sim. Lava dinheiro, não sei o que, e tarará. Depois ele fez um corte tremendo em toda a estrutura governamental que cuidava de aproximar o terceiro setor, que são as ONGs, com o governo. E esse sujeito ficou muito triste, porque era a militância dele. E agora ele está lá gerindo uma pasta, ele geriu uma pasta importantíssima durante o governo Bolsonaro, mas importantíssima, só que ele estava todo amarrado, porque o governo era contra o trabalho dele. Aí um dia eu perguntei a ele, ô meu irmão, e por que você está aí? Isso não fere sua natureza, seus princípios, a sua pregação, que você disse a vida toda? Fere, Zé. Por que você fica nisso? Não, porque eu estou tentando remar contra a maré. Eu estou tentando ver como é que eu diminuo o efeito disso. Aí eu sugeri para ele uma comparação. Eu disse, tá bom. E aí, Rafinha? O povo sabe. Eu fiz para ele, bom dia, eu fiz para ele uma comparação. Eu disse, imagina que o governo é um transatlântico, que vai andando do norte para o sul. Né? Esse navio está andando do norte para o sul. E dentro desse transatlântico tem uma piscina grande, de 300 metros. E você está nessa piscina com um caiaque, dentro da piscina, remando do sul para o norte. Então, o transatlântico está indo dessa direção para cá, dentro dele tem uma piscina, você está com um barquinho dentro da piscina, remando nessa direção. Para onde você acha que você vai? Eu vou para o norte. Porque o navio não está indo para o norte. Pois é, né? Então, você está dentro de uma estrutura, nessa estrutura tem uma piscina, você está remando contra o caminho, mas não adianta, ele está indo para lá. Aí foi quando eu percebi. O grande tchan na vida é você fazer o certo. As pessoas pouco eficientes erram fazendo o certo, as pessoas muito eficientes acertam fazendo o certo. Sim. Agora, quando você faz o errado, aí não tem jeito. As pessoas muito eficientes se arrebentam mais ainda.
Então, eu gosto dessa comparação porque mostra a gente que o importante é a gente fazer o certo. Se der para fazer certo, o certo, melhor. Se errar fazendo certo, tem conserto, não tem problema. Pego isso na pregação e jogo para a igreja. Sim. Tem muita igreja que é eficiente, tem uma declaração de visão, sabe para onde vai, mas ela não tem clareza de qual é a sua missão. Aí eu dei alguns exemplos ontem, né? Sim. Por exemplo, hoje em dia nós estamos aí com um monte de igreja fazendo a coisa bem certinha. Eles são eficientes. Eu vi recentemente um aqui que dizia, se você não tem para onde ir, venha para a nossa igreja. Falei disso, né? Eles têm quadra poliesportiva, restaurante, então, são eficientes em fazer certo. Mas para eles, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é dominar todos os setores de uma sociedade para exercer governo sobre todos os setores da sociedade. Sim. Aí, bom, o fim é, eu tenho que ter poder. Só que você olha para Jesus e a igreja não pode ter esse poder do domínio de todo. Não estou dizendo que uma igreja não possa exercer influência nos campos da sociedade. Influência também é poder, né? Mas ela não pode buscar o poder pelo poder. Quando essa igreja está sendo eficiente em buscar o poder pelo poder, ela está acelerando sua queda. É aquela igreja que eu digo que até metade da década que vem ela já está completamente falida em relação à sua autoridade. Sim, é verdade. Uma outra impressão, Zé, e acho que pode ser realmente uma impressão minha, quando você fala quantos paradigmas Coqueiral já quebrou, né? Sim. Coqueiral já quebrou inúmeros paradigmas. Dentre eles, um paradigma que foi quebrado foi a não vou dizer quebrado, mas nesse caso ele foi ressignificado. Quer ver? Comprei para... Vai? Então, peraí. Então deixa eu deixar isso. Deixa a broa aí. Essa broa ela é especial, porque essa broa é do curado, meu amigo. Quando eu vou no curado, eu sou obrigado a comprar essa broa, porque a Rafaela é apaixonada por essa broa de milho. Sim, aí Coqueiral ela é especialista em quebrar paradigmas e ressignificar alguns. Como, por exemplo, a gente ressignificou a nossa espiritualidade a partir do S3H2R, certo? Então, uma vez que a gente ressignificou, isso se tornou um novo paradigma de espiritualidade de Coqueiral. Você está sentindo a mesma coisa com essa trilogia da redenção? Sim. Você percebe que a igreja está ressignificando o conceito redenção? Sim, percebo. Esse paradigma S3H2R, né? Que ele foi quebrado em 2000, ele foi mudado em 2015, que foi quando a Igreja Batista em Coqueiral ressignificou a sua espiritualidade. Eu diria que ele foi o paradigma da curva, da quinta para a sexta fase da escola da Igreja Batista em Coqueiral, porque de que foi o último paradigma da quinta fase. A partir daí, todos os outros paradigmas têm sido paradigmas da sexta fase. E sim, eu percebo que a igreja já tem ressignificado a sua maneira de ver o mundo, né? Em vários exemplos. O primeiro exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobinho, porque os exemplos bobos, eles são mais úteis do que os exemplos complexos. A gente tinha Claudinho, que é o nosso educador físico, fazendo funcional todo fim de expediente para os funcionários da igreja. Então, era bem legal. Sim. Depois desses novos paradigmas da sexta fase, você chegar lá agora, você vai ver a tenda cheia de idosos na comunidade, tanto hoje de manhã quanto hoje à tarde. Sim. Ou foi ontem, eu acho que é terça e quinta, ontem de manhã quanto ontem à tarde. Então, a transformação de uma ação que visa beneficiar funcionários para uma ação que agrega pessoas da comunidade é produto
de uma nova percepção da igreja de que tudo que ela faz, ela tem que fazer não só para si, mas também enquanto comunidade. Não é? Entendi. Isso Perfeito. é importante. Antigamente, quando a gente estava na quinta fase, era muito difícil a gente puxar, vou dar outro exemplo bem legal, puxar as mulheres, tu já está com pregação aí? Já, né? Não, tô aqui no... Esse é um espírito. Esse uma aqui? visão e um espírito. Tá. Essa é uma família, né? Essa é uma família. Uma família, uma visão, um espírito. Parte 2. Tá. Não, é parte 3. Eu acho que é o último que eles lançaram. Tá. Vai vendo aí, vai falando do seu povo. Pronto. Outro exemplo interessante que eu quero dar é quando a gente começou a fazer uma provocação da igreja para que ela não só fizesse as coisas para a comunidade, mas fizesse as coisas enquanto comunidade, a gente começou, ainda na quinta fase, a fazer uns ensaios disso. Então, a gente pegava Eu acho que é isso mesmo, parte 2. o jantar do Dia das Mães, o almoço do Dia das Mães, e fazia para mães do projeto. As mães da igreja não vinham. Interessante. As mães da igreja não vinham. E eu percebi que algumas não vinham porque elas diziam, não, isso não é para mim. Isso aí é para as mães do projeto. Aí eles ficavam lá. Depois a gente começou a dizer, não, gente, e isso é para... Qual é a parte que você está aí, meu amigo? Não, isso ele está completo aqui. Isso é para todo mundo. Parte 2, tá certo? 1h02. É para todo mundo. Isso é para todo mundo, isso é para as mães da nossa comunidade. E a igreja é a comunidade. Aí elas começaram a vir. Mas quando elas vinham, elas ficavam nas cadeiras dela. Então você via nitidamente mães de crianças do projeto, mães de crianças que eram da igreja, mas não eram do projeto. Sim. Tudo separadinho, não havia simbiose nenhuma. Vai hoje. Hoje você não sabe mais discernir. Você não consegue mais nem dividir. Então, essa transição, ela vai marcando o quanto a igreja está percebendo os novos paradigmas. Sim, sim. Aí você tem sentido que isso está acontecendo também com a trilogia da redenção. Quer ver outro efeito? Agora acho que tem... Vá, diga, para você para não perder o fio da meada. Até a quinta fase, quando a gente pensava em projeto social, a gente pensava naquela coisa aqui. Tem um script, tem um escrito, tem um protocolo, tem os funcionários, tem o dinheiro. Hoje está pipocando iniciativas que não precisam mais disso. Pessoas da comunidade, a gente está começando agora capoeira. Sim. Ia ontem para a igreja, aí um cara me parou na rua, essa semana, aqui, na frente, perto da estação TGPO aqui, por trás, quando eu venho de bicicleta, eu venho por lá. Aí me passando, o cara olhou para mim e disse, tudo certo lá, viu, pastor? Aí eu percebi que ele me conhecia, parei. E você fica naquela, poxa... Tudo certo o quê? Eu conheço de onde? Aí eu disse, e aí, como é que foi? Não, falei com o Adriel e a gente vai começar na Iputinga. Eu começo na Iputinga e meus alunos começam na igreja. Aí eu disse, deu tudo certinho? Aí você sem fazer ideia do que eu sem fazer ideia. Deu, a primeira aula é hoje. Aí eu disse, rapaz, que coisa boa. E os seus alunos? É tudo capoeira. Aí você foi... Aí eu disse, opa, caiu a ficha. Aí agora a gente... Mas você sabia desse movimento da capoeira? Eu sabia, eu soube por um vídeo de Adriel no Se Liga. Mas eu não sabia. Olhando o Se Liga... Vê, é outro detalhe. O pastor não sabe. O pastor não está necessariamente envolvido. A coisa vai ficando mais orgânica. Oxente, a gata endemoniou isso aqui. Entende? Essa é a horinha da brincadeira dele. Então, veja. Esse cara procurou a igreja, está dando curso de capoeira, né, aulas de capoeira. A gente não montou um projeto de capoeira. Tem uma organização, é óbvio, mas não é mais aquela mega organização de antes. Esse sujeito não é membro da igreja, ele não está ganhando dinheiro, ele veio porque ele se sente agora no direito na obrigação de ajudar. Então, isso tudo é produto dos novos paradigmas sendo... É sempre assim, os paradigmas, eles não... Para mudar, dá um trabalho, mas para implementar,
também dá um trabalho. Sim. Então eu sinto mesmo. Aí eu vou voltar ao que eu ia dizer antes. Eu tenho a impressão de que alguns paradigmas são mais absorvidos do que outros, ou pelo menos absorvidos mais rápidos do que outros. Sim. O S3H2R acho que foi um exemplo de super absorção, assim. Isso. Então a igreja não só absorveu, como radicalizou em relação a isso, né? E aí essa trilogia da redenção, não sei se pelo fato de ser uma trilogia, cada ano tratando uma coisa, essa absorção está sendo de forma um pouco mais homeopática de que o S3H2R, por exemplo. Você sente isso também? Ou você acha que não, é verdade, sinto. Essa percepção tá correta ou não? Não, tá certo, tá correta. Tá correta. Agora, por quê, né? Aí uma pergunta é, por que isso acontece? Porque um paradigma foi mais ligeiro e o outro paradigma é mais lento. Vai falando aí que eu vou limpar o vômito da gata. O gata vai gostar de vomitar. Primeiro porque o paradigma S3H2R, que é quando a igreja definiu, não, a nossa espiritualidade queremos ser humanamente santos, humildemente servos e radicalmente simples, ele foi um paradigma de constatação. A gente constatou que a espiritualidade da igreja tinha se tornado isso. Ele não foi um paradigma para implementar. A gente não ensinou para implementar. Sim. A gente implementou e depois percebeu. Então, primeiro ele veio na prática, que ele é um paradigma que eu captei. Eu disse, poxa, espiritualidade da Igreja Batista Coqueiral. Por que eu captei ele? Porque a gente fazia um louvorzão, não vinha ninguém. A gente fazia um mutirão para a cesta básica, vinha uma multidão. Aí eu comecei a estranhar. A gente faz coisas relativas ao mundo religioso, convencional, a igreja não se engaja. Se a gente vê isso nos nossos cultos, por exemplo, a gente não tem uma presença forte no culto de domingo à noite, porque uma das razões, são muitas, mas uma das razões é porque a igreja está tão envolvida que muitos vão dizer, poxa, eu tenho que estar aqui amanhã de 7h30 da manhã, deixa eu dormir hoje. Não existem outros caminhos de comunhão, existem outros caminhos de serviço que não é mais tocar no domingo, recepcionar no domingo, por aí vai. Então, o S3H2R, que é o nosso paradigma que definiu nossa espiritualidade, ele foi produto de uma constatação. A gente não precisava implementar mais nada, então ele foi primeiro executado e depois sistematizado. Sim. O paradigma de redenção social, aí ele dá trabalho, porque ele é primeiro pensado para depois ser executado. Então, aí demora, é difícil de entender. A igreja estava numa transição de fase, estava, né? Não está mais, graças a Deus. Não significa que não haja paradigmas que a gente não tenha que trabalhar. Sim. Mas, assim, a igreja já virou a chave que ela está na 6ª fase, né? Então, eu acho que essa foi a razão. Foi um paradigma que primeiro foi praticado para depois ser constatado, e um outro é um paradigma que primeiro é constatado para depois ser praticado. Entendi. E parece que é fácil, mas não é não, cara. Você ter um projeto onde você comanda tudo está sob controle. Para você abrir mão disso para uma coisa mais solta, como a capoeira, dá muito trabalho, porque a primeira coisa que uma pessoa como Cris pensa, Tina, é como é que eu vou medir resultados? Como é que eu vou monitorar? Como é que eu vou encaixar? Entendeu? Então, para a gente que está na gestão, é muito difícil soltar a corda da pipa e deixar o vento levar a corda. Entendi. Então, não é fácil, não. Dá mais trabalho, né? Você dá mais trabalho. Primeiro trazer para a cabeça, para depois trazer para o chão. Dá muito mais trabalho. Então, tem muitos paradigmas que a gente foi constatando. E tem outros paradigmas que a gente foi primeiro pensando para depois. Isso é a ideia da dialética. Sim. A dialética é a prática se junta com a teoria, gera uma nova prática. Então, a prática se junta com a reflexão, ou a reflexão se junta com a prática. Então, você não sabe quem vem primeiro. No caso S3H2R, veio primeiro a prática para depois a reflexão. No caso da redenção, veio primeiro a reflexão para depois a prática. A prática se junta com...
eu faço, eu penso, eu produzo uma coisa nova que já vai me dar outro lugar de pensamento. Então, eu já tenho outro pensamento que vai demandar outra prática, que vai dar outra terceira coisa nova, que já vai me dar outro lugar de pensamento, com outra que vai demandar outra prática, por aí vai. Hegel e Marx brigaram por isso. Sim. Hegel disse, não, primeiro é o pensamento, depois é a prática. Marx disse, não, primeiro é a prática, depois é o pensamento. Aí os dois se dividiram. E no final os dois estavam certos. E no final os dois estavam certos, porque você não tem como controlar. Uhum. Tem reflexões que vêm de novas práticas e tem novas práticas que vêm de reflexão. Na dinâmica da igreja, você não bota isso num laboratório. Sim. Quando primeiro você tem que refletir para depois praticar, o tempo parece ser maior. Uhum. Porque você fica ansioso. Eu já pensei, e agora, quando é que a gente vai fazer? Quando você já faz e depois pensa, você não tem ansiedade, porque você diz, que massa, não tinha percebido isso. Beleza. Uhum. Aí você... Na verdade, o tempo, Detone, não é nem maior nem menor. O tempo é o mesmo. Eu acho que a percepção de tempo é que é diferente. Porque se eu começo a praticar uma espiritualidade que ela é humanamente santa, humildemente serva, radicalmente simples, lá em 2007, mas eu percebo isso em 2015, o nosso primeiro projeto é de 2006, mas eu começo aí eu vou desenvolvendo, e em 2015 eu tomo uma percepção, eu levei aí 10 anos nesse paradigma. Só que o que eu não tenho a sensação de que demorou é porque quando eu sistematizo o novo conceito, eu estou leve. Mas eu passei 10 anos para chegar nesse novo conceito. Entendi. A mesma coisa é o contrário. Quando eu primeiro penso e levo 10 anos para operar esse novo conceito, aí eu digo, caramba, faz tanto tempo que a gente está refletindo sobre isso e a gente ainda está aqui. Um paradigma, ele pode nascer da noite para o dia, mas o desenvolver desse paradigma é um parto, de fato. Né? Não, deixa eu... Uma percepção de um novo paradigma pode se desenvolver da noite para o dia. Uma percepção. Entendi. Mas o paradigma, ele não é mudado apenas com a percepção. Não adianta eu dizer, eu entendo, um exemplo pessoal, eu entendo que eu tenho que fazer, quando eu fizer 65 anos, eu tenho que ser aposentado. Você percebe isso. Você pode perceber isso da noite para o dia. Você viu um amigo que, poxa, queria deixar o pastorado, mas não posso porque depende do salário da igreja. Aí você se projeta nele, aí você diz, poxa, o cara está se humilhando a fazer o que ele não aguenta mais por causa de dinheiro. Peraí, calma. Isso não pode acontecer comigo. Então, você tem a percepção na hora. Já a construção de um paradigma, aí demora. Você tem a percepção, mas não faz sua previdência. Você tem a percepção, mas não paga seu INSS. Você tem a percepção, esse treco. E um paradigma, na verdade, ele só pode dizer que ele está mudado quando ele está instalado na prática. Então, a percepção por percepção não significa um novo paradigma. Até porque ainda tem outro problema. Tá, esse é um assunto que eu entendo, que eu estudei isso muito. E me tornei... Não, e aí? Seu livro está recheado. Está recheado disso. Seu livro está recheado disso. Isso não só serve para a igreja, não. Serve para a vida. Não, é para tudo. Veja a sua hora aí, viu, da sua reunião. Já estou atrasado. Uma coisa é eu perceber que eu tenho que mudar, mas eu só posso dizer que um novo paradigma está estabelecido quando eu executo aquilo sem precisar mais pensar. Sim. Entendeu? Aí sim estabeleceu-se um novo paradigma. Enquanto eu preciso estar pregando para a igreja, chamando o povo, vem, gente, vem para o Dia das Mães. O Dia das Mães é para todas as mães. Se misture, que eu chego lá, as mães da igreja estão na mesa. E eu chego, irmã, sente naquela, fulana, sente nessa. Esse paradigma não está estabelecido. Agora, quando essas mulheres começam a chegar, e naturalmente elas começam a conversar, a sentar e tarará, aí a igreja já se sente comunidade, a comunidade já se sente igreja, aí eu posso dizer, mudou o paradigma. Então, da percepção nova, de uma coisa nova, e serve para a sua vida também, meu crente, pessoal, de uma nova percepção, a transformação dessa nova percepção num paradigma demora muito, porque essa nova percepção só pode ser chamada paradigma quando ela
rege os meus atos de uma forma tal que eu consigo fazer sem raciocinar mais. Uhum. Eu brinco com isso, como escovar os dentes. Você não pensa. Embalou já, né? Você não pensa para escovar os dentes. Você sai, às vezes, até dormindo ali. Uhum. Você não pensa. Por que você não pensa? Por que você executa isso sem pensar? Porque já tem um paradigma que você se acorda, entendeu? Uhum. Então, o paradigma só é estabelecido quando sua execução não requer mais que eu fique pensando sobre isso. Entendi. Desse processo, qual é o que você mais gosta, Zé? Entre a prática e o pensar? Do envisionamento. Eu gosto da gestação. Da gestação. O que eu mais gosto é pegar aquilo que eu percebi e criar um processo para que os outros também percebam. Principalmente porque eu sei que do jeito que eu percebi, não é o jeito que ele vai perceber. Eu caí em si por causa de N fenômenos. Mas Detone só vai cair em si por causa dos fenômenos dele, Rafinha por causa do fenômeno dela, Ana por causa do fenômeno dela, Maria por causa do fenômeno dela, João e meu irmão. Gestar isso para que todo mundo compreenda um novo conceito e execute esse novo conceito é uma arte. É um trabalho da moléstia. É uma arte do jeito do cara que pegou esse seu barrinho aí e foi escrevendo a oração de Francisco de Assis. É manual. Dá um trabalho da moléstia. Mas tu gosta? Eu gosto. Eu gosto. Já gostei mais. Significa que eu estou ficando velho. Significa que meu tempo está se acabando. Eu já gostei mais. Mas a liderança da Igreja Batista em Coqueiral me surpreendeu muito quando eu comecei a falar da nova fase, de paradigmas dessa nova fase, que isso é o que dá muito trabalho. Porque quando eu chego para pastorear Coqueiral em 2002, já existia um acolhimento no coração da liderança de que a igreja precisava entrar numa nova fase. Uhum. E, de certa forma, ela já estava com os pés dentro. Sim. Então, eu só vim para reforçar e essa não. Essa eu tive que começar o trabalho do zero. Uhum. Tomar a consciência, aí foi 2 anos de vigília de oração, perceber, depois que perceber, validar no texto bíblico. Era 2 anos, todo dia, de 2 da manhã às 4 da manhã. Eu acordei pensando nisso hoje. Validar no texto bíblico. Depois pensar como eu vou fazer isso, como a gente vai organizar isso, em que subfases isso vai se dar. Uhum. Então, por exemplo, eu olho para a 6ª fase, que vai de 2020 a 2040, eu vejo hoje claramente as subfases. Eu sei exatamente onde nós estamos hoje. Uhum. Por isso que eu fico menos ansioso. Os líderes, principalmente do colegiado, chegam e dizem: Zé, mas passar 3 anos falando da trilogia da redenção? Calma, mas é tempo demais. Calma. Eu fico menos ansioso porque, como eu passei 2 anos gestando isso dentro do meu coração, e uma gestação muito, muito, muito feita a partir... Eu gosto tanto disso que eu estou atrasado para a minha reunião. A partir também do que eu via acontecendo nas subfases da Nova Coqueiral, cara, é muito gostoso. Eu gosto muito disso. É o que eu... Entendi. Parabéns, Rafinha. Você conseguiu. É o que eu disse na Igreja da Graça. O meu papel é ser guardião da visão. Sim. Mas não só guardião, mas não é gestor da visão. É gestador da visão. Sim. É diferente de gestor, né? Sim. Gestador da visão. Isso, de tudo que eu faço na minha vida, eu digo que isso é o que mais me empolga. Você enxerga alguém que consiga fazer isso em Coqueiral? Enxergo. A galera uma galera que diz assim: compreendi, agora vamos trabalhar para que a igreja também compreenda. Não precisa dizer quem não. Você diz dentro da igreja como um todo, né? Não dentro do seu setor de trabalho. Não, dentro da igreja como um todo. Enxergo. Isso é importante. Enxergo. Isso é muito importante. Agora, eu não posso dizer, nem a pessoa. Isso é outra coisa, né, Zé? Não chegou a hora. Mas daqui a alguns anos, eu devo chamar algumas pessoas, especialmente aí por volta de 2035,
34, 33, 34. Que é quando você inicia o seu processo de transição, né? Eu devo chamar algumas pessoas e dizer, olha, eu vejo você neste lugar, neste papel. Agora, é um papel dificílimo. Não é um papel para qualquer líder. Não é um papel para qualquer pastor, para qualquer pastora. Eu tenho em Coqueiral inúmeras pessoas que têm chamado pastoral e exercem o seu pastorado de maneira muito eficiente. Isso não significa que porque o sujeito é pastor ou pastora, ele esteja credenciado para este lugar. Sim. Este lugar de o sujeito ou a sujeita. E eu acho que esse é o lugar de uma pessoa. Tem uma ideia em Coqueiral que eu serei substituído por um colegiado. Não. Eu não acolho essa ideia. Não estou dizendo que não serei. Pode ser. Mas, para mim, é um lugar para uma pessoa. Uma pessoa. Este lugar da pessoa aqui, que consegue ter uma capacidade de enxergar 20 anos à frente, no mínimo. Tem que chegar no mínimo 20 anos à frente. 20 anos à frente, no mínimo. Que consegue sistematizar isso dentro do seu coração. Que consegue engravidar pessoas com isso. E que consegue conduzir processos coletivos em que pessoas sejam engravidadas com isso. É um lugar difícil, viu? É um lugar difícil. Não é uma tarefa fácil, não. Não adianta você dizer, mas fulano de tal é um excelente pedagogo. Não tem a ver com pedagogo. Sim. Mas fulano de tal é um excelente administrador. Não tem a ver com administração. Mas fulano de tal é um cara que tem uma capacidade de enxergar lá na frente. Não tem a ver com isso. É um combo, cara. Tem que ser um combo. De enxergar, de compreender, de se autoconvencer, de convencer, de levar outras pessoas a se convencerem. Não sou eu que convenço. Eu ajudo você. Isso é muito de Sócrates. Da pedagogia, da metodologia de Sócrates, a maiêutica. Sim. A maiêutica de Sócrates era... Cadê sua xícara, meu amigo? Era exatamente isso. Inclusive, maiêutica Sua xícara. é uma palavra grega que vem de parteira. A mãe dele era parteira, a mãe de Sócrates era parteira, e ele criou o método. Pode trazer por aqui, Rafa. Só isso aqui de café. E, Rafinha, muito obrigado, viu? Nada, isso ele é mais clarinho mesmo, porque ele é... Eu vou trazer um café que eu moí esses dias, eu vou trazer. Eu ia trazer, hoje me esqueci. Então, esse processo, cara, é um processo de fazer parto. Mas não é só fazer parto. É um processo de engravidar também. Sim. Então, Sócrates, ele dizia, eu preciso que você geste uma nova percepção. Não sou eu que vou lhe dar uma aula para você entender, receber e executar. É mais do que ser pedagogo, é mais do que saber, é mais do que ser administrador. É um combo que é um chipzinho que não é fácil, não.